Eu quero começar essa nossa aula de avaliação do equilíbrio lhe fazendo uma pergunta. Por acaso alguma vez você já se sentou numa mesa e quando apoiou os seus braços nela, a mesa deu aquela velha inclinada? Aí você tomou um susto, tirou o braço da mesa, a mesa voltou à posição normal. Aquela mesa que é bamba, sabe? Isso acontece porque quanto mais pernas uma mesa tiver, mais difícil é todas as pernas tocarem no chão ao mesmo tempo. E aí, isso sempre me estressou. Eu sempre odiei sentar na escola, na faculdade, em casa, quando eu fosse comer, numa mesa que fosse bamba. Que toda vez que eu me apoiasse, a bicha desse aquele susto, assim, e a gente desse um pulo para tentar não derrubar tudo que estava em cima da mesa. Foi por isso que um belo dia eu estava andando na rua e conheci um cara chamado Euclides. Conheci esse cara chamado Euclides, eu fiz, Euclides, rapaz, eu estou precisando de um favor enorme. Enorme. Estou precisando que você faça um favor para mim. Eu preciso que você desenvolva um negócio chamado geometria. E esse cara era dedicado. Esse tal de Euclides, pensa no nome dedicado. Ele fez um monte de teoria doida sobre a geometria para resolver esse meu problema. E dentre elas, ele chegou para mim e disse o seguinte: Gabriel, olha essa teoria que eu desenvolvi. 3 pontos não alinhados sempre determinam um plano. Como é, Almir? Exatamente. 3 pontos não alinhados sempre determinam um plano. Isso significa que na hora que eu botar 3 pés no chão, aqueles 3 pés no chão sempre vão estar em contato com o chão. Porque eles 3 vão determinar um novo plano. Fiquei, beleza, meu amigo, mas o que eu vou fazer com isso? Eu estou incomodado com a mesa. Aí ele disse, rapaz, você já parou para pensar, se tudo no lugar de ter 4 pernas, tivesse 3 pernas, você nunca ia ter problema com coisas se desequilibrando. Essa câmera que eu estou aqui usando para olhar para vocês, ela está em um tripé. Ela está em um tripé porque eu preciso que ela esteja do começo ao fim do vídeo estável, equilibrada. Como um tripé tem 3 pernas, ele cria um próprio plano. Não importa se o piso onde ela está nivelado, está desnivelado, está torto, está para baixo, está onde tiver. Porque ele cria um plano. E aí, senhoras e senhores, por que é que eu estou falando isso? Porque o equilíbrio, ele acontece estruturado em um tripé. 3 coisas determinam o equilíbrio do nosso corpo. A primeira delas é a propriocepção. A propriocepção é como um indivíduo percebe o seu corpo no espaço. Como ele sente exatamente onde seu corpo está. Você agora que está me ouvindo sabe exatamente em que local está localizado o seu joelho direito. Você sabe, você percebe ele lá. Você tem uma propriocepção de onde está seu joelho. A segunda perna do tripé é responsável pelo nosso equilíbrio, para que as coisas não bambeiem e a gente não caiam, é a perna do componente cerebelar. E o que é o cerebelar? É a visão. É a gente ver as coisas ao redor e saber que na nossa frente tem um buraco que a gente pode cair. Saber quando a gente está subindo uma rampa que a gente está subindo uma superfície inclinada. E a gente precisa projetar o nosso corpo para frente para compensar a inclinação daquela rampa. E a terceira perna desse tripé é o sistema vestibular. O vestíbulo que é capaz de perceber a movimentação do nosso corpo, o nosso balançado. É por isso que quando você leva uma rasteira, seu corpo percebe o movimento e se arma para se reposicionar no espaço. E aí o que é que acontece nesse tripé? Acontece que esses 3 elementos são fundamentais para manter a gente em pé. Mas, por mais difícil que seja, enquanto eu tiver 2 desses elementos presentes, eu ainda consigo me manter em pé. Só quando tem apenas um é que eu caio. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa bebeu todas, aí foi ali pegando a BR direto passando, a polícia montou uma blitz, mandou parar. Só que o teste do bafômetro tinha acabado, não tinha mais recipiente para fazer o teste do bafômetro, e o policial viu aquele cara e disse, rapaz, tenho certeza que esse homem está embriagado. Mas ele não tinha como provar porque ele não tinha o teste do bafômetro. Aí ele pegou uma linha,
no meio fio assim, fez com uma fita que ele tinha dentro da viatura, uma fita assim, aquelas fitas de isolamento, ele passou assim no chão. Fez o seguinte: rapaz, se você fizer o que eu tô dizendo agora e não cair, você tá liberado. Mas se você cair, você vai preso comigo porque você tá dirigindo embriagado. Coloque seus dois pés juntos no início dessa linha e feche o olho. Feche o olho e comece a andar em linha reta. Olha só o que aconteceu aqui. A pessoa que bebeu fez uma lesão transitória no vestíbulo. E a partir do momento que ela fechou o olho, ela perdeu também a função cerebelar. O que é que vai acontecer com esse cara quando ele tentar andar em linha reta? Ele vai cair para o lado. Ele vai tropeçar e cair para o lado. Porque ele só tinha um dos 3 componentes responsáveis pelo equilíbrio. E é exatamente isso aqui que faz as pessoas ficarem em pé. Mas nessa aula eu também quero que vocês aprendam a nomear os tipos de caminhadas normais e alteradas que o ser humano pode apresentar. E eu também quero ensinar vocês como é que você consegue derrubar o seu paciente no chão. Porque se a gente aprende como ficar em pé, a gente tem que aprender como é que derruba para saber se ele consegue realmente ficar em pé. Se ele cair, ele não conseguia ficar em pé. Então ele tem provavelmente algum problema. E aí vamos falar um pouco sobre a avaliação da marcha. Saber nomear as marchas que um paciente tem. Como é que a gente avalia a marcha? A gente pega um corredor ali das enfermarias, dos consultórios, seja onde for. De preferência, um corredor de 3 metros. Pede para ele tirar o calçado, pede para ele tirar o sapato que estiver usando, mesmo que seja uma chinela de dedo, tem que tirar. E pede para ele caminhar. Primeiro de olho aberto, depois de olho fechado. Isso porque o olho fechado vai aumentar a sensibilidade do teste. Porque eu não estou cortando um componente ao fechar o olho, então vai aumentar a sensibilidade do teste. E aí você vai observar um monte de coisa. Porque a sua marcha é composta por um monte de coisa. O movimento dos braços, o movimento dos pés, não apenas da perna, mas do pé, do joelho, a simetria das passadas. Se uma passada é mais puxada para um lado do que para o outro. E é isso que a gente vai olhar. E como é que a gente vai classificar? Se você tem um caminhar normal, um caminhar sem alteração, a gente chama essa marcha de disbásica. A marcha disbásica é a marcha normal. Não sei por que escolheram um nome extremamente difícil para o normal, mas esse é o nome da marcha que é normal, é a disbásica. Mas existe uma outra marcha que é a marcha ebriosa, a marcha do bêbado. No álcool, a gente tem uma ataxia cerebelar. Só que você pode ter uma ataxia cerebelar que não seja transitória como no álcool. É uma ataxia cerebelar permanente. E por isso, as pessoas que têm ataxia cerebelar andam com a base alargada. Projetam a base, abrindo mais as pernas para conseguir se manter em pé. Provavelmente você já viu uma pessoa alcoolizada tentando andar. Ela anda com as pernas bem arreganhadas, tentando se equilibrar. A gente chama essa marcha de marcha ebriosa. Por sua vez, existe um tipo de marcha que antes do paciente entrar no seu consultório, você já diagnostica. Ele vem assim, ó, um passo, o outro passo, um passo, o outro passo, um passo, o outro passo. Ele bate, eu deixei surdo, não é? Ele bate o pé com muita força no chão. Isso porque ele tem uma marcha talunante. Talunante acontece principalmente em pacientes que têm uma neuropatia do pé. A principal coisa que causa neuropatia no pé é a diabetes, a famosa neuropatia diabética. Ele não tem a sensibilidade de saber exatamente onde é que o pé dele está na posição do corpo dele. E por ele não ter a sensibilidade de não sentir onde é que a perna dele, o pé dele está, ele não sabe a distância que o pé dele está do chão, então ele calcula essa força errada. Então, é uma caminhada talunante, porque o talo do pé bate com muita força no chão. É assim que você deve raciocinar, muito relacionada a pacientes com pé diabético. Antes dele entrar no consultório, você já vem ouvindo ele no corredor com aquele barulho do pé batendo forte no chão. Outra caminhada, outra marcha que a gente tem é a marcha escavante. A escavante, ela acontece como se um pé tivesse normal e o outro, vamos botar aqui em câmera cheia, um pé tivesse normal e o outro tivesse caído. Escavante porque você caminha com um pé e o outro vai cavando. Caminha com um pé e o outro vai cavando.
Isso é a marcha escavante. E ela acontece principalmente quando a gente tem uma lesão do nervo periférico. O paciente ele arrasta a ponta do pé na lesão escavante. Ele tem uma lesão do nervo periférico e ele arrasta a ponta do pé, por isso que a gente chama lesão escavante, marcha escavante, porque ele vai escavando o chão com a ponta do seu pé. Por sua vez, a gente tem as lateropulsões. As lateropulsões é aquele paciente que tem dificuldade de se equilibrar após dar um passo para o lado. Ela é muito comum do início do processo de Alzheimer, que o paciente começa a ter uma perda da percepção da posição do corpo. Uma caminhada para o lado faz com que isso confunda tanto ele que ele fica desequilibrado. Essas são as lateropulsões, é uma marcha de lateropulsão. Você pede para ele andar para o lado e ele se desequilibra. E a marcha em estrela é igual a marcha de boneco de Olinda. O paciente, no lugar de andar para frente, dar a meia volta e voltar, ele fica andando completamente parecendo um boneco de Olinda, todo troncho, porque ele não consegue equilibrar o corpo dele. Parece que ele saiu dentro de uma máquina de lavar que estava rodando com ele lá dentro. Desligaram a máquina de lavar e botaram ele para andar. Aí ele anda todo perdido, todo troncho. Essas são as marchas que você mais precisa saber, sendo as 3 primeiras, depois de disbásica, as mais relevantes e as mais presentes na sua prática clínica. Então, o que é que a gente viu aqui já? A gente entendeu o que é que faz as pessoas ficarem em pé. A gente aprendeu a nomear os tipos de marchas alteradas. E agora falta eu ensinar vocês o que vocês estão doidos para aprender, que é como derrubar o seu paciente. Com isso, eu quero dizer que vocês vão aprender agora sobre como avaliar o equilíbrio do seu paciente. Avaliar se ele consegue ficar em pé ou não. E a primeira manobra para avaliar se o seu paciente tem alguma lesão cerebral ou não, se ele tem algum problema de equilíbrio ou não, é o teste de Fukuda. No teste de Fukuda, você vai pedir para o seu paciente ficar em posição ortostática, ficar em pé, fica aqui em pé na minha frente. Coloque os braços na altura do ombro, aqui ó, para frente. Colocou os braços na altura do ombro, elevados. E aí você pede para ele marchar de olho aberto, parado. Braço para frente, olho aberto, começa a marchar. Fingir que está marchando. Elevando o joelho, eleva o joelho bem muito, ele parado, sem sair do lugar. Ele deve ficar só ali marchando de olho aberto por uns 30 segundos, 1 minuto, certo? Depois, você pede para ele fechar o olho e fazer a mesma coisa. Porque ao fechar o olho, a gente aumenta a sensibilidade desse teste. Aí, quando é que o teste de Fukuda é positivo? O teste de Fukuda é positivo se o paciente, que deveria estar parado, andar mais de 1 metro para frente, ou se ele rotacionar 30 graus. Para que lado, Gabriel? Se ele tiver uma lesão do lado direito, ele vai rodar 30 graus para a direita. Se ele tiver uma lesão do lado esquerdo, ele vai rotacionar 30 graus para a esquerda. Gabriel, eu achei que o meu fez 27,5, não fez 30. Gente, esse valor é um ponto de corte de livro. Na vida real, você vai ver se o paciente está rodando ou não está rodando. Ele não deveria estar rodando. Se ele está rodando significativamente, ele está tendo alguma lesão que está levando ele a não ter o equilíbrio. E aí, uma dica para você. Se você não quiser receber processo por dano moral, coloque seus bracinhos pertinho do paciente, porque pode ser que esse paciente se desequilibre e caia. E aí ele vai dizer que foi culpa sua, porque você mandou ele fazer uma coisa que ele não conseguia fazer, ele caiu e fraturou o fêmur, e aí acha processo nas suas costas. Então, é testar se o seu paciente vai cair, mas não deixar ele cair, tá? Por favor. O outro teste que a gente pode fazer aqui na avaliação de equilíbrio é a prova de Romberg. A prova de Romberg faz com que a gente avalie a propriocepção e o sistema vestibular de uma vez só. O paciente vai ficar igualzinho em posição ortostática, juntar os pés, juntou os pés, botou um do ladinho do outro colado, de preferência os pés colados, encostados na parede, de preferência, e aí você vai pedir para ele fechar o olho e esperar ver se ele cai. Óbvio que você vai colocar a mão ao redor dele, porque se ele cair você segura. Você vai avaliar se ele tem oscilação. É importante que você repita essa manobra até 3 vezes, porque pode ser que na primeira ele não caia. Na segunda ele caia para o lado direito e na terceira ele caia para o lado esquerdo. Nas 3 ele cai para o mesmo lado, na primeira ele cai para o lado direito, na segunda e na terceira ele cai para o lado esquerdo. E isso pode mostrar algo sobre o grau e a evolução da lesão dele, que aí essa parte a gente deixa
para o otorrinolaringologista ou para o neurologista que vai avaliar onde é que está o acometimento exato dessa lesão graças a esses sinais. Mas você chama, já manda ele encaminhado dizendo que prova de Romberg positivo com queda na segunda repetição das 3 repetições feitas. Porque aí já vai ajudar ele no raciocínio. Então o que é que você não pode de jeito nenhum esquecer nessa aula? O nosso tripé, você não pode esquecer o que é que mantém nós em pé. Os tipos de master, de básica, ebriosa, talonante, escavante, lateropulsões e estrela. E não esquecer do teste de Fukuda e do teste que a gente falou da prova de Romberg. Teste não, prova de Romberg. Que aí está exatamente descrito só para você ter um print e guardar dentro da sua geladeira, para sempre que você for atacar a geladeira de madrugada, você se punir pelo menos tendo que revisar esse backup dessa aula. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima aula.